Bem-vindo à nossa série de como aprender inglês sozinho. Esse aqui é o primeiro dos 3 vídeos que a gente vai ter aí do básico, intermediário e avançado. Afinal, como chegar a esses níveis sozinho ou sozinha? Talvez aí estejamos mais vídeos nesse processo, porque tem muita coisa pra falar. E conforme as dúvidas de vocês forem surgindo, eu vou aumentando essa série aí. Mas a princípio são esses 3 vídeos. Então vamos começar. Como aprender inglês sozinho se eu não tenho inglês nenhum? Como é que eu chego ao nível básico? Antes de eu te falar isso, eu quero me apresentar para eu te provar que eu sei o que eu tô falando. Então, muito prazer, eu sou a Teacher Laís, sou professora de inglês formada em letras e tenho pós-graduação em ensino de inglês. Minha vida, basicamente, é ensinar o inglês. Eu tenho feito isso há mais de 5 anos aí. Caramba! Mas eu não aprendi inglês na graduação e eu também não aprendi inglês dessas maneiras tradicionais que a gente vê por aí, fazendo cursinho, lá na escola de idiomas famosa que você tem ali na esquina da sua casa e tal. Eu aprendi inglês lá no meu quarto, porque eu não tinha dinheiro, né? Eu era uma adolescente na época, quando eu comecei a estudar, e meus pais também não tinham dinheiro pra pagar um curso pra mim. Então, eu fiz do jeito que dava, basicamente assim. E eu aprendi inglês sozinha. No começo, foi muito difícil. E você decidindo que vai aprender inglês sozinho, seja por falta de condição financeira, ou seja por vontade, simplesmente, você vai encontrar vários obstáculos no meio desse processo. Mas a real é que você não precisa encontrar tantos obstáculos quanto eu encontrei. Eu demorei aí 8 anos pra aprender inglês. Mais, na verdade. Eu coloco 8, que foi quando eu comecei a entendi o que eu tava fazendo errado, daí eu começo a mudar. E você não precisa demorar tudo isso, não. A parte boa é que quando você começa a entender como é que funciona aprender um idioma sozinho, você consegue aplicar pra qualquer idioma na Terra, literalmente. Até Klingon você pode aprender usando a estratégia que eu vou falar pra você. E eu fiquei fascinada por aprender idiomas e já tô aí no meu quarto. Então eu sei inglês, espanhol e tô aprendendo italiano. E claro que eu sei português também, né? Então conta com 4. E agora chega de falar de mim e vamos falar de você. O que você vai enfrentar nessa jornada aí sozinho? Desmotivação é uma delas. Eu acho que é uma das principais. Quando a gente estuda sozinho, quando a gente tá nesse processo de aprender sozinho, a gente depende da gente. Apenas. E aí isso pode ser uma notícia muito boa se você tiver autocontrole, se você for uma pessoa regrada, e pode ser uma notícia muito ruim se você for como eu era, uma pessoa totalmente desorganizada, que não sabia o que estava fazendo direito, que ficava triste, frustrada e parava de estudar por causa disso. Então, a parte boa, se você for uma pessoa como eu era, é que você tem a chance de mudar, se você acompanhar esse processo aí. Hoje em dia eu já não sou mais assim. Então, essa é a parte legal. Não tem parte ruim. Aprender inglês sozinho não tem parte ruim. Tem esses desafios que você vai ter, mas tem muito mais parte boa do que parte negativa, tá? Partes positivas de aprender inglês sozinho. Você se torna muito mais autônomo. Então, você não fica dependendo o tempo inteiro de alguém que te passe o conhecimento, que te dê aquela informação. E no começo é difícil, porque a gente tá acostumado com o ensino tradicional nas escolas, né? Você deve lembrar da época que você tava lá na escola, no ensino médio, ou talvez você esteja ainda na escola no ensino médio, e aí tá professora de história, passa um monte de matéria no quadro, você tem que copiar no caderno, e daí você tem que fazer uma prova daquilo. Não é assim que funciona pra estudar e aprender idiomas. Quando você descobre isso, você fala, cara, é muito massa, é muito massa. Mas, de fato, você precisa estudar. Então, nesse vídeo, você vai descobrir o que você precisa estudar e saber pra ter o inglês básico. E inglês básico não é pouca coisa, não. Eu sei que às vezes a gente pensa que colocar inglês básico no currículo, colocar lá assim, nível de inglês básico. Parece, pô, meu inglês é básico, que horror, né? Não é horroroso, não. Não é, não. O inglês básico é literalmente a base que você tem no inglês. E você consegue fazer muita coisa com ele. O problema é que a maioria das pessoas que diz que tem inglês básico, elas não têm. Elas sabem aí um monte de regras que elas estudaram, mas elas não conseguem falar. E aí, se você não consegue falar, você não tem inglês básico na fala. E geralmente, o que a gente mais precisa é a fala. Então, hoje eu vou te mostrar o caminho que você tem que seguir e como que você faz pra seguir ele, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o que uma pessoa que tem inglês básico sabe fazer? O que ela consegue fazer? Quando você pode falar assim, olha, eu tenho inglês básico. Quando você conseguir se comunicar de maneira simples. É muito fácil, é muito simples. Então a gente vai usar o ChatGPT para responder e provar pra gente. Ô ChatGPT, o que alguém que tem inglês básico é capaz de fazer?
Tudo isso aí. Se você pausar pra ler, se você quiser, se não é obrigado, eu vou resumir pra você, porque eu sei que é da preguiça de ler, né? Você consegue fazer absolutamente tudo, só que de maneira simples. Porque quando você tem o inglês básico, que é você ter o nível A1 e o nível A2 masterizados no inglês, vamos dizer assim, você consegue conversar sobre tudo um pouco. Você não vai conseguir falar com a precisão que você fala em português. Você não vai conseguir usar os termos que você usa em português. Mas você consegue se comunicar. Ah, eu não vou errar. Vai errar. Vai errar no básico, vai errar no intermediário e vai errar no avançado. Você é humano, vai errar. Em português você erra. Eu errei nesse vídeo várias vezes. Eu sempre falo isso em todos os vídeos, né? Mas é verdade, a gente sempre fala errado. Porque a gente que inventou as regras, né? E a gente tá aqui pra quebrá-las. Pô, essa foi. Eu vou escrever isso no livro. Quando tiver um livro, eu vou escrever essa frase. Então, falar o inglês básico não é você falar errado, é você falar de maneira simples, se comunicar de maneira simples, sem um baita de um vocabulário, sem estruturas gramaticais super avançadas. É você se comunicar de maneira básica. Então, você consegue falar, você consegue entender, mas não é da maneira completa ainda. Você ainda tem algumas lacunas faltando ali, mas isso não te impede de falar, nem de escrever, nem de ouvir, nem de ler, nem de nada. Então, se você é uma pessoa que você acha que você precisa chegar a algum lugar para começar a falar inglês, aí já errou. Você não pode fazer isso. Porque senão você nunca vai conseguir falar. O inglês básico é falado, entendeu? Eu tenho italiano básico, por enquanto, né? Logo vai ser intermediário, que eu tô lutando aí. O meu espanhol é intermediário. Então, eu me comunico com estruturas intermediárias e ainda assim cometo erros, entendeu? Então, quando você sabe o idioma, você tem esses níveis aí que você pode seguir. Agora, o que eu preciso saber para dizer eu tenho inglês básico? Basicamente isso. Dias da semana, meses e anos, números, alfabeto, preços, alguns países e as nacionalidades, só os mais famosos, tá? As cores, você precisa saber. Isso você já sabe, acho, né? Você precisa saber falar sobre o nome dos objetos que você tem. Então, seu carro, sua casa, suas coisas que você tem aqui, teu computador. Suas posses, né? Os objetos que você possui. Não todos, tá? Os simples, os que você usa no dia a dia. Algumas partes do corpo, as mais simples. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Você precisa saber falar informações sobre a sua família, seus amigos, nome, idade, se é casado, se é solteiro, se é um bom partido, se não é. Falar sobre comida, bebida, saber pedir comida e bebida, pelo menos as que você gosta. As que você não gosta também é importante. As que você tem alergia, as que você tem alergia. Descrever sua casa, falar sobre os objetos que tem na sua casa, os cômodos, saber falar sobre as partes da cidade, o que você tem na sua cidade, shopping, loja, cemitério, restaurante, McDonald's. Saber descrever também sobre as suas roupas, falar o que você tá usando, qual é a cor, qual que é o tamanho. Saber descrever a personalidade das pessoas, falar um pouquinho, essa pessoa aqui é legal, hein? Essa pessoa aqui já é uma fofoqueira. Como é que fala isso em inglês? Mesma coisa é falar sobre sentimentos. Então, essa pessoa, hoje eu tô feliz, hoje eu tô triste, hoje eu tô meio borocochô. Borocochô, infelizmente, não tem em inglês, mas é uma palavra que eu gostaria que tivesse. Falar sobre a profissão aí, eu já falei isso? Falar sobre a profissão da família? Não sei, mas você precisa saber falar também. Falar sobre rotina, coisas que você faz diariamente em casa, no trabalho, com a sua família, coisas que outras pessoas que você conhece fazem, tomar banho, escovar o dente, ir no banheiro, lavar a louça, só essas coisas legais assim. Claro, também saber falar sobre as coisas que você faz no tempo livre, que são as coisas legais e fato. Você vai correr, você vai na academia, você vai ler um livro, você vai jogar os PlayStation. Não sei se tem gente que joga PlayStation. Deve ter. Você vai assistir os vídeos da Teacher Laís, como é que você fala isso em inglês? E claro, também é importante você falar sobre transporte. Então, como é que você vai de um lugar pro outro, como é que pede um Uber, como é que pede um táxi, como é que fala sobre você. Eu pego o metrô, não sei, variações. Basicamente, esses são os tópicos de vocabulário que você precisa saber falar para você ter um inglês básico. Esse é o basicão, é o mínimo. Mas eu preciso saber tudo? Pelo menos um pouco de tudo, sim. Você não vai saber todas as palavras de tudo, porque você não é um dicionário. Você quer ser uma pessoa que sabe falar inglês, não ser um dicionário, né? Então você vai saber um pouquinho de cada coisa e saber usar isso nas comunicações. Mas se eu souber todas essas palavras, eu vou saber inglês? Não. E é por isso que você precisa também dominar a gramática. A gramática são as estruturas ali e tudo que você precisa saber da estrutura do idioma relacionado a isso, para que você consiga aliar a gramática e o vocabulário e você vai juntar os dois em inglês. Comunicação. Aí você vai estar passando uma informação. E que gramática que eu preciso saber para eu poder ter o inglês básico, para poder falar assim, aqui meu inglês é básico. Present simple, possessive adjective and pronouns, there is, there are, imperatives, present continuous, preposition of place, verbos modais, adjetivos,
WH questions, comparativos e superlativos, advérbio de frequência, passado simples, preposições e tempo, quando que você usa o verbo no infinitivo e quando que você usa o verbo com ing, futuro com will e going to, passado contínuo e um pouquinho, pelo menos a noção de present perfect. Nossa, mas é muita coisa, precisa anotar? Não, você não precisa anotar nada disso, porque isso está disponível para você gratuitamente no meu guia de conteúdos. Tá aqui na descrição, só você entrar, colocar o seu e-mail e você vai receber no seu e-mail. Às vezes, a plataforma que eu uso manda pro spam. Então, olha lá no spam, vê se não tá lá. Espera uns 5 minutinhos, provavelmente vai cair no spam. Porque eles... Não sei porque eles fazem isso, não sei. E aí, quando você receber, você responde o e-mail falando: ai, teacher, recebi, obrigado. Pra poder continuar mandando coisa legal pra vocês no e-mail também. Então, o segredo é você entender que você vai aliar uma coisa a outra. E você vai estudando ali esses tópicos relacionados. Então, você vai estudar um pouquinho de gramática, um pouquinho de vocabulário. Juntos os dois, um pouquinho de gramática. E assim você vai construindo todo o seu inglês. Tem muito mais coisa pra gente falar aí, onde achar materiais, como manter motivação, vários assuntos. Então, deixa suas dúvidas aqui nos comentários pra eu continuar essa saga ensinando vocês como aprender inglês sozinho. Já tem muitos vídeos aqui no canal também do assunto, então se você tem interesse, entra aqui no meu canal, já se inscreve, já deixa o like no vídeo já pra você não esquecer de me deixar o like pra saber que você gostou. E continua aí acompanhando esse processo pra você aprender inglês sozinho, só que comigo. Legal, né? Você vai ter companhia nesse processo. Eu aprendi totalmente solitária. Agora a gente vai juntos. Me siga também em todas as redes sociais. Pode deixar perguntas por lá que eu vou respondendo e trazendo mais vídeos aqui pra vocês também. É tudo @itsteacherlai. E um beijão pra vocês. See you. Bye bye.